Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero compartilhar uma experiência com vocês, né? Hoje eu estava preparando essa mensagem aqui e eu estava pensando, né? Nossa, as mensagens estão... A designação do Vem Segue às vezes vem bastante repetida. Por exemplo, nós já compartilhamos aqui no canal sobre a filha de Jairo, né? Que ela é curada ali. A gente já compartilhamos aqui. E semana que vem, né? Ou seja, essa semana que entrou agora, tem essa designação de novo. Então, as mensagens que eu já compartilhei, eu pulo e passo para outra mensagem, tá bom? Eu vou procurando aqui. E hoje, né, ao procurando as mensagens, eu falei, nossa, já compartilhei quase tudo aqui no passado também, e as que estão aqui eu já compartilhei também. O que será que eu vou compartilhar? Aí eu fiquei um pouquinho, talvez, desmotivado, né, a fazer. Eu iria compartilhar, com certeza, estudar e compartilhar. Mas aquele sentimento acabou me incomodando, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, esse sentimento não é de Deus não, esse sentimento de desânimo, né, em estudar a palavra de Deus, mesmo que for repetido, né, que tem isso. Aí eu peguei e dobrei meus joelhos no chão, né, e fiz uma oração para que Deus afastasse de mim aquele sentimento, que aquilo não era de Deus não. E aí ao orar, eu me senti livre, né, eu ouvi, né, não uma voz audível, né, mas os comentários de vocês me vieram à mente, né, e eu lembro até as pessoas que comentaram fizeram tais comentários, né. Por exemplo, algumas pessoas já me comentaram falando assim, nossa, que incrível, né, o Vem e Segue tem várias pessoas, vários canais fazendo o mesmo conteúdo, e mesmo que eles compartilhem a mesma história, sai de maneira diferente, porque cada um tem uma percepção diferente, cada um recebeu a revelação de uma maneira diferente, ou até mesmo uma pessoa tem uma experiência pessoal com aquela escritura e vai compartilhar aquilo naquela aula, de maneira que tinha vários canais no YouTube antigamente fazendo o estudo do Vem Segue. Hoje em dia tem menos, né? Mas antes tinha mais e mesmo assim as pessoas falavam, nossa, incrível isso, né? Como pode, né? Ainda assim faz comentários diferentes. E me veio isso na mente, eu falei, nossa, eu estou errando, né? Pensando que eu não posso compartilhar a mesma mensagem, né? Então, se surgir a oportunidade, eu vou compartilhar a mesma mensagem, não tem problema nenhum com isso, tá bom? Então, eu senti isso também. E outra coisa que eu acabei sentindo aqui também, né? É um sentimento de gratidão. Aí eu peguei e fui estudar as escrituras para compartilhar. E incrível, em poucos minutos eu preparei essa mensagem aqui. Em poucos minutos, fluiu tão rápido, né? Ao buscar ali, buscar o Espírito do Senhor para compartilhar a mensagem, né? Que o Senhor me ajudasse a compartilhar essa mensagem. Então fluiu de uma maneira tão boa assim, rápida, né? Que eu fiquei surpreendido, tá bom? Eu acho que eu nunca preparei uma mensagem tão rápida como essa aqui, né? Casando assim os versículos, tá bom? Então eu queria compartilhar essa experiência com vocês. E eu vou ler apenas um comentário aqui de uma pessoa aqui no canal, né? De uma irmã, porque é uma pergunta e eu quero responder essa pergunta. Vamos lá aqui. É a irmã Meire Cristina de Assis da Silva, né? Ela perguntou aqui. Ela começa o comentário dela dizendo: Bom dia, irmão Vanderlei. Amo suas aulas, suas mensagens. Aprendo cada dia mais. Tenho uma dúvida em relação a derramar sangue inocente. Sempre acreditei que aborto seria esse pecado, pois o pecado pode ser, pois que pecado poderia ter um bebê? Graça por sua palavra, né? Ela está agradecendo aqui as mensagens aqui. Bom, realmente, né? Que pecado que pode ter um bebê? Porque o pecado, ele é feito conscientemente contra a vontade de Deus. É quando uma pessoa tem consciência que está agindo contra Deus. Isso, sim, nós caracterizamos como um pecado, tá bom? E aí a pergunta dela é bem válida, né? Que pecado tem um bebê, né? Então derramar sangue inocente seria um aborto, por exemplo, como ela colocou aqui. Eu fiz algumas anotações aqui para responder, porque essa questão é muito séria, né? Ontem nós compartilhamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, derramar o sangue inocente, tá bom? Então vamos lá, aborto. Aborto seria derramar sangue inocente? Bom, nas escrituras, citando aqui como derramar sangue inocente, seria um pecado imperdoável, né? E nós vemos que mesmo pessoas que acabaram abortando ali a criança, seja por imaturidade ou coisa assim, elas podem ser batizadas e receber o perdão pelo pecado.
tá bom? Tem uma entrevista, inclusive é uma entrevista diferenciada, nem os missionários fazem essa entrevista, né? É o presidente da missão que tem que fazer a entrevista com essa pessoa. Mas tem sim um perdão, então não chega a ser um pecado imperdoável, tá bom? Então eu não caracterizo, claro que o bebê ele é um sangue inocente, mas ele não entra nessa lista aqui de um pecado imperdoável, tá bom? Porque as pessoas entram para o batismo, fazem convênio com Deus, mesmo após tendo cometido esse pecado, aí se arrependendo, eles entram, né? E são batizados. Ou se a pessoa já foi batizada e cometeu, né, esse erro, também existe a possibilidade dela se arrepender desse feito, embora seja um pecado grave, porque não tem como restituir, né, a vida da criança. Então é bem complicado mesmo. Bom, enfim, então quando a escritura diz aqui sobre derramar sangue inocente, eu acredito que está falando, eu vou colocar muito da minha opinião aqui, tá bom? Sobre os estudos. Eu pensei bem para responder a sua pergunta aqui, então estou colocando minha opinião também. Quando fala aqui sobre derramar sangue inocente, eu acredito que o único sangue inocente mesmo é o sangue de Cristo. O único que poderia ser derramado por toda a humanidade, né? Pagando o pecado de todas as pessoas, tá bom? Então, uma outra coisa aqui, né? Derramar sangue inocente. Lá fala sobre assassinato e derramamento de sangue inocente. Por exemplo, Davi, ele derramou um sangue inocente, porque foi o sangue de Urias, que era a mulher, né? Da esposa lá dele, né? Betseba, né? Betseba. E aí, então, ele derramou o sangue de Urias. Urias não tinha feito nada com ele, então ele planejou o assassinato de Urias pela mão dos amoníatas, né? E Deus considerou como se fosse o próprio Davi ali tendo matado. Então foi, né, um assassinato ali, um tipo de derramamento de sangue inocente, uma vez que nós sabemos que Urias tinha pecado, assim como todos nós temos. Mas ele não tinha feito nada contra Davi, então seria ali, né, como se fosse um sangue inocente aqui, tá bom? Porém, a gente fala aqui que o, o derramar sangue inocente é um pecado imperdoável, no sentido que a pessoa perde a salvação. E Davi, ele foi salvo. E mesmo que ele vai ganhar ali o reino celestial, tá bom? Como glória para ele, ainda assim é uma espécie de salvação. Todos os reinos de glória de Deus é salvação, tá bom? Então aqueles que cometeram pecado imperdoável, que nós conhecemos como aqueles os filhos da perdição, né? O diabo e seus anjos que foram lançados, aqueles sim cometeram um pecado imperdoável e não tem como voltar atrás. Mas Davi ainda assim ele vai receber o reino celestial. Então é um pecado muito grave que ele cometeu, mas ele de certa maneira ele vai ser salvo recebendo o reino celestial, que é o menor grau de glória, tá bom? Então tem essa. Então para mim o sangue inocente ainda assim tem a ver com o sangue de Jesus Cristo. Tá bom? Um exemplo disso, vou ler para vocês aqui, ó. Mosias, capítulo 17, versículo 10. Aqui quem está falando é Abinadi. Abinadi, ele vai ser morto, tá bom? Pelas pessoas ali, pelo rei Noé e pelos súditos, os sacerdotes do rei Noé ali. Tá bom? Ele vai ser morto e ele é um profeta de Deus. E aí, antes de ser flagelado pelo fogo e morrer, ele está conversando com eles aqui, ele está preso nessa ocasião. E aí ele diz o seguinte aqui, ó, Mosias capítulo 17, versículo 10. Sim, padecerei até mesmo a morte, porém não me retratarei de minhas palavras, né? Ele queria que ele pedisse desculpa das palavras que ele tinha falado, e ele não negaria a Cristo, e muito menos retrataria as palavras dele, porque era acusação contra os pecados do rei daquela geração ali. E aí ele continua. E eles servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente. Olha só que interessante. Se fosse qualquer pessoa falando aqui, é a opinião dele, mas aqui é um profeta de Deus falando, ó, se me matardes, derramarei sangue inocente. Isso também servirá de testemunho contra vós no último dia. Então, eu acredito também que sangue inocente tem tudo a ver com o sangue de Cristo. Então, é uma pessoa, não necessariamente precisa ser sempre um profeta ou um apóstolo, tá bom? Mas é uma pessoa que conseguiu ser lavado, tá bom? Pelo sangue de Cristo, tornando-se puro, inocente, tá bom? Então, para mim tem essa conotação. Claro que aqui seria difícil eu dizer aqui se o rei Noé e aqueles sacerdotes aqui, eles cometeram
derramaram sangue inocente sim, mas aqui a questão é se a pessoa tem consciência disso. Não é um pecado que você comete na ignorância, você tem que ter certeza daquilo, tá bom? Um último comentário que eu faço aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu comentei o vídeo de ontem, quem quiser acompanhar, ver o vídeo de ontem, mas aqui fala o seguinte, né? Uma experiência aqui dos apóstolos na antiguidade, né? Eu peguei aqui o Monte da Transfiguração, né? Jesus Cristo ele sobe no Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João. E lá ele se transfigura. A partir desse momento, Pedro, Tiago e João, eles conhecem Jesus Cristo e a glória de Cristo. Então, para esses três, tá bom? Seria possível sim eles cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Porque eles conheciam de uma forma muito íntima, com certeza, porque Jesus Cristo se transfigurou para eles lá no Monte da Transfiguração, tá bom? Então tem essa questão aqui. Porém, mais tarde, a gente vai ver na história aqui no Novo Testamento que Pedro, ele nega Jesus, né? Ele vai lá e nega Jesus, né? Ele fala que não conhecia. E no livro Jesus o Cristo, né, o Elder J. Talmans, né, ele compartilha o seguinte lá, né? Agora eu esqueci o raciocínio aqui do livro. É o livro Jesus o Cristo, eu acho que é o James E. Talmert, né, que escreveu esse livro. E ele comenta ali que Pedro, ao falar que não conhecia Jesus, ele estava falando, ele não estava negando a divindade de Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo ele era o Salvador, ou que era um Deus. Ele estava falando que ele não conhecia a pessoa de Jesus. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas ele não estava negando a Cristo, tá bom? Ele estava negando que conhecia ou que tinha estado com Jesus Cristo, que é uma coisa completamente diferente ali, que preservou a vida dele naquele ali com um sábio propósito, porque também ele se tornaria ali, né, o presidente da igreja, vamos colocar dessa maneira, tá bom? Então essa é a resposta que eu tenho, tá bom? Muito obrigado, Meire, pela sua pergunta, tá bom? Gratidão pela sua pergunta aqui. E essa é a resposta que eu tenho, a maneira que eu penso. Outras pessoas que pensarem de uma maneira diferente também podem escrever aí no comentário, tá bom? Gratidão. É uma sequência aqui, vamos continuar aqui a mensagem, tá bom? Eu vou compartilhar hoje com vocês, é a mensagem que eu falei para vocês que fluiu muito bem hoje, né? Ao eu orar, buscar o Senhor ali, né? Me arrepender, né? De ficar pensando, eu vou compartilhar de novo a mesma mensagem. Eu fui buscar o Senhor e essa mensagem fluiu muito bem para mim e eu tive um sentimento muito bom. Inclusive, eu acredito que muito dos comentários de vocês é usado por Deus, né? Eu sinto assim como se fosse Deus falando comigo, né? Algumas coisas vocês falam assim, falam, nossa, essa é a resposta que Deus está me dando por meio dessa pessoa. Então, gratidão pelos comentários de vocês, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Aqui Jesus Cristo diz o seguinte: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Aqui ele fala do poder da palavra, né? Nós devemos tomar muito cuidado com nossas palavras, principalmente para ajudar as pessoas, né? Ou seja, condenar não, né? Mas nós devemos sempre ajudar. Eu sempre vejo, né, os meninos do sacramento ali como se fossem missionários de tempo integral. E eu falo para eles, nossa, você está parecendo um missionário de tempo integral, né? Isso não é para ludibriar ninguém, mas nossos olhos têm que enxergar esses jovens dessa maneira. Então você pode ver uma moça com um vestido muito bonito e dizer para ela, sinceramente, nossa, você com esse vestido está parecendo uma sister, né? Está parecendo uma missionária de tempo integral. Esses são elogios muito bons que nós podemos fazer para as pessoas, né? Que vai ajudar elas quem sabe, fazer uma missão, coisa assim. Tá bom? Então é muito importante a gente fazer esse tipo de comentário. Ou seja, o poder da palavra aqui, né? Jesus Cristo fala que nós seremos julgados, justificados por nossas palavras ou condenados por nossas palavras. Então que nossas palavras sejam sempre de bênção na vida das pessoas. Falando sobre o poder da palavra aqui, eu peguei aqui, ó, Alma 31:5, né? Alma diz o seguinte aqui: e como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada, ou qualquer outra coisa que houvesse acontecido. Alma, portanto,
pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude e a palavra de Deus. Olha só que interessante, ele fala que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que uma espada. Né? E a gente vê esse exemplo dentro do livro de Mórmon, né? Quando o rei dos Lamanitas ele foi ameaçado por uma espada ali, que ele estava prestes, né, a morrer. Ele pegou e disse: não, não me mate, eu te daria até metade do meu reino. Ele estava disposto a deixar metade do reino dele ameaçado pela espada ali, porque ele iria morrer. Né? Mais tarde, quando esse rei ele se converte ao evangelho, ele ouve a palavra de Deus, ele diz, né, que daria tudo, até o reino dele inteiro, né, para conhecer a Deus e ser perdoado de seus pecados, para sentir, né, a presença do Senhor. E olha só, então pelo poder da palavra, ele estava disposto a dar tudo, até a vida dele. Tá bom? E aqui, pela espada, ele estava disposto a negociar, né? Metade do reino, né? Então veja que a palavra ela tem um poder muito maior do que uma espada, do que uma pessoa obedecer por temor, por medo, tá bom? Então eu gosto aqui dessa parte da palavra aqui. Aqui em Provérbios 18, versículo 21, também diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua é a palavra, né? Então a morte e a vida estão no poder da língua. Nós sempre devemos falar coisas boas, elogiar as pessoas, tá bom? Ajudar as pessoas. E aí então o versículo continua, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente vai comer do fruto daquilo que a gente vai falando, tá bom? É como se fosse uma lei da atração mesmo. Versículo 38, Mateus 12, versículo 38 diz assim: e então alguns dos escribas e fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. Então eles pediram um sinal aqui. Aqui quando diz escribas e fariseus, a gente não deve sempre rotular que os escribas e fariseus como os únicos, tá bom? Havia muitas outras pessoas que não pertenciam aos fariseus que pensavam a mesma coisa e queriam uma prova ali, né, de que Jesus realmente era o Messias. Então eles queriam ver esses sinais aqui, tá bom? Então não vamos generalizar. Também não pegar aqui todos os fariseus, porque nós temos também Nicodemos, que ele acreditava em Jesus, tá bom? Ele falava para, olha, ninguém pode fazer essa coisa se Deus não é com ele. Você fez muitos milagres, então eu sei que você é um homem vindo da parte de Deus. Então a gente observa que Nicodemos era convertido, né? Ele sabia, né? Não digo convertido, mas sabia que realmente aqui ele sabia que Jesus Cristo ele era inocente, que ele era o Filho de Deus, né? Por que eu estou falando inocente? Porque aqui ó, em João capítulo 7, versículo 31, quando eles se juntaram para condenar Jesus Cristo, sem Jesus Cristo estar presente, Nicodemos, sendo da seita dos fariseus, os fariseus marcando ali, né, para condenar Jesus Cristo e matá-lo, olha só o que Nicodemos disse, né? Porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvi-lo ou tê-lo conhecido do que fez, né? Então, olha só, ele estava defendendo, ó, nossa lei não permite isso, nós está aqui juntado aqui para falar de Jesus Cristo, para condenar, ele está errado. Né? A lei nossa é clara, a pessoa tem que ser ouvida, ele tem que estar presente. Então, olha que Nicodemos, ele era um bom fariseu, assim, nesse aspecto aqui, tá bom? Então, a gente não pode pegar, todos os fariseus, foi todos os fariseus escriba, e que os outros não estavam fazendo a mesma coisa aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui falou sobre, eles queriam um sinal, né, da parte de Deus aqui. E nós devemos andar pela fé, e não pelos nossos olhos, o que os nossos olhos veem como sinal, tá bom? Ou seja, eles tinham Jesus Cristo com eles lá, naquele momento, tá bom? Eles tinham Jesus Cristo, mas eles queriam ver outras coisas, eles queriam ver milagres, né? Jesus Cristo não é suficiente, né? Pensa bem, Jesus Cristo não é suficiente, você quer ver um milagre, né? Então Jesus Cristo é suficiente, a gente tem que acreditar nisso, né? Que Ele é suficiente na nossa vida. A gente pode até pensar assim, para mim ser feliz, eu preciso de um carro novo, né? Outros vão falar, eu preciso de uma roupa, uma casa nova, né? Algumas pessoas, né, cometem aí até a blasfêmia, né? Não blasfêmia contra o Espírito Santo, mas blasfêmia significa reclamar, né? Ele comete a blasfêmia de dizer, né, quando vai convidado para uma festa, eu não tenho roupa para ir, né? Não tenho roupa, o guarda-roupa tá cheio de roupa aí, e a pessoa fala que não tem roupa. Então algumas pessoas colocam aí a sua fé na bênção, né? Quando nós devemos acreditar mais em quem deu a bênção, tá bom? Então tem esse significado aqui. Ou seja, aquilo que recebemos de Deus não é Deus,
tá bom? Aquilo que nós recebemos de Deus são as bênçãos de Deus. Então a gente dá mais valor a Deus do que as bênçãos. Se a pessoa fala, se eu ganhar isso, eu vou ser feliz. Então você está dando crédito na bênção e não no provedor, no próprio Deus, tá bom? Continuando aqui, versículo 39 diz assim: Mas eles lhe respondeu, dizendo: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Aqui está baleia, né? Mas a tradução seria peixe. Assim está o filho do homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Bom, vamos lá nesses versículos aqui. Aqui, né, se eu estivesse presente quando Jesus Cristo falou essas palavras, né, não tereis o sinal senão do profeta Jonas. Eu iria ficar pensando, qual que é o sinal do profeta Jonas? Qual foi o milagre, né, que Jonas fez, que eu não estou lembrado, né? Então muitos não entenderam, inclusive os apóstolos não entenderam, né? Mais para frente eles percebem que aqui Jesus Cristo estava falando da ressurreição dele, né? Esse era o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficaria 3 dias no ventre do peixe, Cristo também ficaria 3 dias, simbolicamente, ali na terra também morto, né? E no terceiro dia ressuscitaria. Então, para nós é fácil ter esse conhecimento por causa que a gente está vendo a história como um todo. Mas se eu estivesse lá vendo Jesus Cristo falar, eu ficaria muito na dúvida ali também sobre o que significa isso. E aí, então, ele fala aqui, né, que os ninivitas, aqueles a quem Jonas pregou, vai ressurgir na ressurreição também. E eles vão condenar aquela geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E estava ali Jesus, né, e eles não se converteram. Um que era maior do que Jonas e eles não tinham se convertido. E Jonas, né, que era menor, havia se convertido, né? Ou seja, as pessoas que ouviram a pregação de Jonas havia se convertido ali, né? Interessante também que Jonas, ele nem queria que o povo se convertesse. Capaz que ele pregou essa palavra, né, de má vontade lá para os ninivitas, né? Ele tentou fugir de navio para Tarsis, assim por diante. Eu peguei aqui as palavras de Jonas. Ó, Jonas 3, versículo 5, diz assim, ó: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha só que interessante, né? Jonas estava pregando sem vontade nenhuma, ele queria mesmo era o juízo ali para os ninivitas, né? Eles eram inimigos de Israel. E aqui a gente vê que a cidade toda se converteu. Geralmente, os próprios reis de Israel, quando vinha um profeta falar ali, ele fala, manda prender. Né? Elias teve que ficar fugido muitos dias, muitos anos ali, quando não tinha chuva. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus e ele estava sendo perseguido. Né? Então, os reis normalmente mandavam prender os profetas, matar os profetas, como Jeremias, né? Foi colocado na prisão e assim por diante. E aqui a gente vê um povo de outra nação, o rei recebendo essa resposta. Olha a pregação de Jonas. Deixa eu colocar as palavras aqui de Jonas. Ele disse aqui, ó, em Jonas 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar na cidade a caminho de um dia. E pregava e dizia. Essas são as palavras de que Jonas dizia. 5 palavras. Ainda 40 dias Nínive subvertirá, né? Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Essa era a pregação de Jonas. E em vez do rei mandar prender Jonas, não, ele se arrepende. Ele fala, não, nós estamos perdidos. Ele conclamou um jejum geral. Até os animais, né, ficaram de jejum lá. Falou, não vai dar comida nem para os animais. Toda a cidade se converteu. E a gente vê aqui o contraste com Jesus Cristo, que é maior do que Jonas, pregando a palavra, e o povo não se convertia. Não se convertia, né? Triste vendo essa história aqui. E aí, então, ficou muito grande essa mensagem aqui, né? Só vou finalizar aqui, ó, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A gente vê a história da rainha, né? Aqui, lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo por enigma. Ela trouxe várias questões ali
E Salomão, né, que havia recebido sabedoria de Deus, respondeu a todos os enigmas. E ela reconhece que o Deus de Israel, então esse é o verdadeiro Deus. Então ela valorizou. Então olha só, ela andou quilômetros e quilômetros. A rainha do sul, ela era onde, né? Lá da parte da Arábia, veio, né, para ouvir Salomão ali. E ela deu valor à sabedoria. Ali estava quem era mais poderoso, mais sábio do que Salomão, mais poderoso do que Jonas, né? E o povo não acreditava, não se convertia, né? Então tem essa questão aqui, né? Eu posso até fazer uma aplicação aqui, né? Que tem muita gente que dá muito crédito a filósofo, né? Cientistas, artistas, né, atores de novela, dá muito ibope para essas pessoas, né? E Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele é o maior que todos. E será que a gente está dando o ibope, a gente está dando importância, o devido lugar para Jesus Cristo? Por mais que a gente possa dizer, algumas pessoas vão considerar até Jesus Cristo, ele foi um filósofo, né? Ele foi um homem maravilhoso. Mas Jesus Cristo não é só isso. A gente dizer isso é diminuir a capacidade de Cristo, porque ele é muito mais que isso, né? Ele foi muito mais do que um filósofo, ele é Deus. É isso que nós devemos ver. Bom, eu compartilho essa mensagem com vocês. Desculpa ter ficado um pouquinho longa aí, tá bom? Mas gratidão a todos os dias vocês estarem aqui estudando a palavra com a gente aqui, tá bom? Gratidão, eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.